Vocês nos desculpem, né? Mas nós estamos vivendo essa semana como se fosse a última, né? Correndo, pensando já tudo na semana que vem. É bastante correria, é bastante coisa, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo, porque a gente está com uma programação, né? E que vai dar tudo certo. E eu continuo convidando todos que puderem trabalhar, que puderem nos ajudar no sábado, dia 21. Não vai haver atividade aqui na casa, mas nós todos estaremos lá trabalhando, tá bom? E estão todos convidados, tá? Bom, a Silvana está lembrando aqui que a evangelização vai ser normal, porque as crianças não vão para lá, né? Porque não é uma atividade que se coaduna com a presença das crianças, elas vão ficar cansadas, né? E não vai dar certo. Nós vamos fazer na Páscoa, a gente pensa alguma coisa para as crianças, que está também bem pertinho, né? Bom, então nós vamos fazer uma prece. Eu vou passar para o nosso amigo, né, que se dispôs a vir aqui, né? E o tema é: e se eu partisse hoje? Com toda essa programação, já pensou como ia perturbar meio mundo? Então, vamos fazer a nossa oração para passar a palavra para o nosso irmão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, mas seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós queremos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, no corpo e no espírito. Assim seja. Assim seja. Isaías, a casa é sua. Com licença. Obrigado. Obrigado, dona Neuza. Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? O tema assustou, não? Quando um vai, já tem outro lugar. Oi? Ela não sabe ainda. Quando um vai, já tem outro lugar. É assim, Deus providencia tudo, né? Na realidade, esse tema, ele nasceu mês passado, fevereiro, né? Devido a uma situação que aconteceu, de amigos, amizades minhas, né? Pessoas que partiam para o mundo espiritual. Então eu vou contar a história para vocês. Mas eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer a Deus, ao mestre, nosso mestre Jesus, agradecer a espiritualidade da casa que preparou para que tudo pudesse ocorrer da melhor maneira possível, e a todas as pessoas que também estão assistindo pelas redes sociais, que também possa, junto com a gente aqui, fazer esse momento fraterno, e que possamos todos sair aqui um pouquinho melhor do que chegou. É um tema que, ele, ao mesmo tempo que ele dá um choque, assim, assusta, mas ele é um tema que tem que ser pensado dele mesmo, de fato, né? E se eu partisse hoje? Como que seria isso? Então foi assim. Na realidade, eu vou trazer para vocês uma reflexão que eu fiz. Porque no mês de fevereiro, 2 amigos meus, chegados mesmo, eles partiram assim, de uma forma inesperada, que a gente nem imaginava que tanto um quanto o outro fosse partir. E a gente sabe, daí nesse momento que eu pensei, caramba, a gente pode assim, de uma hora para outra. E aí eu fiz essa pergunta: e se eu partisse hoje? Fiquei pensando. Dia 6 de fevereiro, um amigo, uns 51 anos, foi embora. Nos deixou, estava solteiro ainda, morava sozinho ali no centro da cidade, e os pais já tinham partido, e ele, não sei se vivia momentos de solidão, mas a gente encontrava com ele e conversava com ele. A gente era amigo de muito longa data, né? Quando a gente se encontrava, a gente conversava bastante alegria, bastante relembrar, né, nossos tempos que a gente passou junto. E quando foi dia 6 de fevereiro, então, veio a notícia que o nosso amigo Washington partiu.
Caraca, eu fiquei assim, levei um susto, né? Falei, caramba. E aí nem teve, o velório foi muito rápido, porque ele já tinha falecido, já estava 5 dias dentro do apartamento. E depois que deram conta que não estava aparecendo, né? Que deram falta dele, que então foram ver ele já tinha partido. Então o velório foi muito rápido, não deu nem pra gente ir, tá? E aí, dia 13 de fevereiro, uma semana depois, um amigo de Marília também, e essas duas pessoas não fumavam, não bebiam, olha só, não eram pessoas que judiavam da saúde, tinha vida normal. Então, claro, a gente sabe que para partir não precisa ter alguma coisa, né, dona Neuza? Não precisa estar doente, sei lá, qualquer momento é momento. E aí então me veio esse pensamento. Puxa, e se eu partisse hoje, como que seria isso, né? Não é o fato de partir, não é isso. Será que eu estou pronto para partir? Será que nós estamos prontos para partir? Quando eu falo pronto, é assim, toda vez que parte alguém chegado nosso da família, a gente se comove e chora, e isso é normal. E a gente sabe que é assim que funciona. Mas não é se eu partir, é se como que eu estaria hoje para eu poder partir. Como é que eu estou vivendo a minha vida hoje? O que eu quero dizer assim, hoje é uma reflexão que eu trago para que cada um de nós olhe para a sua vida e fale, eu estou no caminho certo? O que eu estou fazendo realmente agrada a Deus? De fato, eu estou vivendo como um verdadeiro cristão? De fato, porque a gente sabe que a gente vive no mundo de provas e expiações. A gente sabe que aqui a gente tem toda essa questão para passar, mas a ideia, né, é que a gente progrida um pouquinho mais a cada dia, a gente possa melhorar um pouquinho mais a cada dia. Essa é a proposta, que a gente possa evoluir com o passar do tempo, até chegar à angelical, não é isso? Então, essa reflexão traz essa pergunta, traz esse momento de pensar se realmente eu estaria pronto, assim, pronto no sentido de evoluir mesmo. Será que eu não estou fazendo muita coisa errada? Será que eu não estou deixando de amar as pessoas? Será que eu estou abraçando o que eu preciso abraçar? Será que eu estou perdoando o que eu tenho que perdoar? Será que de fato eu estou tendo uma vida digna, onde eu respeito as pessoas, onde realmente eu posso viver em paz nesse mundo? Porque é possível ter paz nesse mundo, é possível, porque a paz ela nasce dentro da gente. Será que de fato eu estou construindo essa paz dentro de mim? E as pessoas que me cercam sentem essa paz? Então é uma reflexão mesmo. Aí assim, no livro Nosso Lar, de André Luiz, diz assim, se eu desencarnasse hoje, para onde eu iria? Na doutrina espírita a gente tem bem claro como funciona o mundo espiritual, a gente sabe como tudo vai acontecer, e é muito bom, porque não fica aquela dúvida, né? Você não fica com medo de saber para onde você vai. Então, aqui na doutrina espírita, ela deixa bem claro isso, como que funciona o mundo espiritual. Então, ele fala assim, ó, que para onde eu iria, né? Destaca que o destino pós-morte depende do merecimento. Então, vamos lá. O que eu tenho feito para merecer ir daqui dessa para uma boa, dessa para melhor, né? Ele partiu dessa para melhor. Será que partiu mesmo? Essa é a pergunta. Então aí vem o que? O merecimento. Será que eu estou merecendo de fato tudo que eu faço, a minha vida cotidiana, da maneira que eu vivo? Será que realmente eu estou tendo merecimento de ir para um lugar muito bom, melhor do que aqui? Ele fala sobre o preparo mental e o estado de consciência. Como está a minha consciência? Porque a gente sabe que o nosso corpo fica e que nos acompanha é a nossa consciência. Então a pergunta é, como está, né, a nossa? Como está a minha consciência? A minha consciência está tranquila? Estou cumprindo com aquilo que um verdadeiro cristão tem que cumprir? Com as minhas obrigações terrenas, na família, na empresa, meus compromissos, meus boletos, estou pagando os boletos certinho? Estou assumindo o compromisso da vida de verdade? Não estou deixando ninguém aborrecido comigo? Porque quando a gente está lá, que você partiu, que você está ali no velório, o que acontece? Será que eu estou indo embora e deixando alguém muito chateado, muito bravo comigo? Eu estou deixando alguém para trás que vai lá conferir se era eu mesmo que estava ali?
Deixa eu ver se é ele mesmo. Será? Não é? Então eu fico pensando, essa reflexão é minha, eu quero só compartilhar com vocês, tá bom? Aquilo que passa na minha cabeça, de falar assim, puxa, que pena, né? Porque acontece na maior parte das vezes? Às vezes assim, sei lá, a filha não se dá bem com o pai, o filho com a mãe, enfim, tem uma coisa de família, caso de família, isso aí todo mundo tem. Mas quando a pessoa parte, aí vem o ressentimento, aí vem o arrependimento. Não viveu bem com o pai enquanto o pai estava aí, mas depois que morreu o pai virou santo, a mãe virou santa, aí a pessoa vira santa. Não sei se vocês percebem isso, eu vejo na minha família, eu vejo nas pessoas ao meu redor, que às vezes não vive bem com o marido ou com a esposa, e quando parte, era o melhor homem do mundo, era a melhor esposa do mundo, mas quando estava junto, e aí? É essa reflexão que eu quero trazer, e eu olhei isso para mim, para eu não ter que chegar depois e me arrepender. Nossa, por que eu não abracei? Nossa, por que eu não disse? Por que eu não falei? Por que eu não, sabe? Por que eu não soube entender? Por que eu não procurei me modificar, sabe? Me melhorar. Então, para não ter esse arrependimento, é que essa reflexão, a gente parar e pensar de fato, estou no caminho certo mesmo? Ele fala sobre estado de consciência, não sendo automático ingresso em colunas superiores, né? Então, mesmo que você seja uma pessoa maravilhosa, extraordinária, que você viu que você não fez mal para ninguém, que você está de boa, não quer dizer que você chegar lá e vai chegar direto no nosso lar, já vai estar sua cadeirinha marcadinha lá com o número seu, o seu nome, José Luiz, minha cadeira é aquela. Não é assim que vai acontecer, né? Não é assim. Mesmo assim, a gente sabe que a gente não tem a perfeição aqui nesse mundo presente. A gente está em busca dela, não é? A experiência mostra que a morte é apenas uma mudança de roupagem, onde as ações terrenas, os plantios que a gente faz, determina a colheita no plano espiritual. Ou seja, o que eu estou plantando aqui? A gente sabe, plantou, vai colher. Então, o que eu estou plantando de verdade no meu dia a dia? Será que eu tenho paciência? Será que eu sei? Porque a gente vê nesse dia de chuva, algumas pessoas reclamando da chuva, né? Chovendo demais, essa roupa tem que lavar roupa, e seca, e essa chuva não para. Deixa chover. Depois, dá um jeito na roupa depois. Não é? Então a gente acaba esbravejando, acaba ficando... muda até a nossa saúde por conta de coisas que são banais, que a gente for ver, analisar, é banal isso aí. Então deixa chover, deixa o sol estar quente, vamos viver com o sol quente e tudo, sabe? Procurar realmente ter uma vida um pouco mais tranquila, né? Então ele fala assim, André Luiz, quando partiu, ele percebe que levava uma vida materialmente correta. Então levava uma vida materialmente correta. Era médico respeitado socialmente. Tinha religião, mas era orgulhoso, impaciente, vaidoso e pouco caridoso no íntimo. Então vamos lá, vamos perguntar se a gente assim, será que eu sou orgulhoso? Será que eu tenho paciência? Será que eu tenho vaidade? Sou vaidoso? Sou pouco caridoso? Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade para dizer para a esposa, eu te amo. De dizer para o filho, eu te amo. De dizer para a mãe, eu te amo. Tem pessoas que têm dificuldade de falar isso aí. Muita dificuldade. Às vezes do jeito que foi criado, não foi acostumado desse tipo de intimidade assim, mas dificuldade. Depois que você aprende que a palavra eu te amo, ela tem um poder incrível, quando é verdadeiro, evidentemente. Então quando você começa a usar essa palavra, você percebe o quanto isso é poderoso. Isso tem um poder incrível. Só que muitas pessoas têm dificuldade de dizer, mesmo amando, não declara. Eu li uma frase um dia que falava assim, mesmo que você ame, se você não declara, é como se você não amasse. É como se você não amasse. Então a gente precisa declarar o amor. Filho, eu te amo. Filha, eu te amo. Então lá em casa, eu acostumei com os meus filhos, quando era mais pequeno, agora casaram, tudo, né? Mesmo assim, se o meu filho entrar aqui agora, o meu cumprimento com ele é um beijo na testa dele. Um beijo na testa do meu filho significa proteção.
Então, eu tive, meus filhos foram adolescentes. Quem tem filho adolescente sabe a dificuldade que é os filhos adolescentes aí na rua, né? Vai passear e os pais em casa dormindo e os filhos passeando. A dificuldade que é, não é verdade? Então, eu passei por isso. E o que eu fazia quando a minha filha saía? Dirigindo, inclusive. Eu beijava a testa dela e dizia: filha, onde quer que você esteja, eu estarei com você. Então, esse beijo é de proteção. Se você for fazer alguma coisa errada, pense em mim. Eu amo você e eu confio em você. E olhando no olho, né, dona Neuza? Olha no olho do seu filho e declara: eu confio em você. E aí você solta, porque não tem como segurar. Tem como segurar? Não tem como segurar. Só que muitas mães sofrem, né? O filho está na rua passeando, a mãe está em casa, num desespero terrível. Não dá para você estar onde ele está. Não dá para você acompanhar. Você vai ter que soltar. Mas, quando você abençoa, quando você declara, quando você ora a Deus. A minha esposa mais desesperada, quantas vezes de madrugada: nossa, a Isabela não chegou até agora, meu Deus, e agora? Eu falei: você sabe onde ela está? Porque eu não sei. Então vamos fazer uma oração? Oração. Junta as mãos: Senhor, onde quer que a minha filha esteja agora, nesse momento, ela está sendo orientada e protegida por Ti. E eu confio. Entende? E ela passou por coisas que, se não fossem as orações, minha filha foi atropelada, o carro passou em cima dela inteirinha. Ela ficou debaixo do carro. Não aconteceu nada. Gente, nada. Você fala: uau, que milagre é esse? Um dia eu fui fazer uma palestra, que eu era da Seitinoye, e eu fui fazer uma palestra lá em Jaú para gestantes, na maternidade, lá no hospital, lá em Jaú. Me convidaram, tinha 80 gestantes, com seus maridos lá. Fui fazer uma palestra para eles lá. Estava lá em Jaú, esperando o horário, que era às 20 horas, que ia começar essa palestra. Quando deu 5 para as 8, a minha esposa liga desesperada, porque minha filha, ela tinha um carro que tinha dado para ela. A minha filha entrou debaixo do caminhão com o carro dela. Na minha rua, da rua da minha casa, que eu morava em Jardim Pagani, tinha umas carretas que ficavam paradas ali, e ela saiu de casa, talvez com pressa, e entrou bem debaixo da carreta. Só que aconteceu, ela relatou depois, que na hora que ela entrou debaixo da carreta, algo puxou ela, que ela baixou no banco, e aí arrebentou toda a frente, todo o vidro, e ela ficou do jeito de caco. Mas não aconteceu nada, só teve cortinho. Oração, gente. Então, a melhor coisa que tem para filho, quando você quer, é a oração. A oração, Deus vai segurar, Deus sabe, Deus protege, guarda. Então, é a oração. Então, a gente não tem esse domínio sobre a vida do filho, não tem como. Então, essa reflexão é: eu sou orgulhoso, impaciente, eu tenho paciência, vaidoso, sou caridoso, de fato. Por isso, ao desencarnar, ele, né, o André Luiz, não despertou num plano elevado, ele não foi parar num plano elevado. Passou por regiões de sofrimento, umbral, né? Precisou de socorro espiritual, para depois chegar no nosso lar. Então, às vezes, a gente vive um umbral aqui na Terra mesmo, né? Não é verdade? Às vezes a gente vive um umbral aqui na Terra mesmo. Ai, como será que é um umbral lá no plano espiritual? É igual aqui. Você está aflito aqui? Vai ficar aflito lá. Está muito apegado aqui? Vai ficar apegado lá. É muito agarrado ao quê? A filho, a não sei o quê, a dinheiro, as coisas materiais? Vai continuar lá. Essa reflexão é tipo assim: puxa, se eu aqui já sofro porque eu sou uma pessoa apegada às coisas materiais, eu preciso começar a soltar. Se eu não soltar, eu vou ser apegado lá. Eu vou continuar da mesma forma. Então, essa reflexão é para, nesse momento, eu falar: puxa, eu preciso trabalhar isso. Eu preciso desapegar de tudo. É o desapego. Porque quando é assim, a mão fechada se torna um ponto e aberta se torna infinito. Quando você prende uma pessoa, você não tem essa pessoa. Quando você solta, você tem. Quem prende filho não tem filho, quem prende dinheiro não tem dinheiro, quem prende as coisas não tem. Quando você solta com sabedoria e amor, aí você tem. Ninguém gosta de ser sufocado. Quem quer ser sufocado? Ninguém quer ser sufocado.
Então, quando a gente solta, entrega para Deus, porque os filhos não são nossos, né? É de Deus. A gente só está aqui para cuidar, assim, até um certo momento, depois eles levam a vida deles, não é assim? Então, é assim que funciona, tá? Então, o ensinamento é esse: não basta perguntar o que eu creio, é preciso perguntar, né, como eu estou vivendo. Ou seja, tenho sido mais egoísta ou mais fraterno? Guardo ressentimento ou procuro perdoar? Será que de fato, quando acontece algo comigo, eu consigo liberar o perdão? De fato? Porque às vezes coisinhas bobas, pode ser uma coisa boba, cria aquele ressentimento, aquela mágoa, e vira um caroço depois, porque a pessoa não consegue soltar. Tá? Então, esse exercício, esse pensamento, essa reflexão, é justamente para isso. Hoje, aí vem a pergunta: e se eu partisse hoje, eu tenho alguém para perdoar? Se eu tenho alguém para perdoar, tem que ser perdoar quando? Hoje. Hoje, agora. Entendeu? Então, se eu tenho alguém que eu preciso perdoar, ou eu vou ligar para essa pessoa, ou eu vou mandar vibração, vou mandar pensamento de perdão. Porque a gente não precisa perdoar olhando no olho da pessoa, não há necessidade disso. Por vibração, né? Você ora, e essa oração, essa vibração chega até a pessoa, e ela recebe isso. Então dá para a gente sim, não importa quem seja, onde esteja, dá sim para perdoar. E o dia quando? É hoje. Porque se eu partir hoje, deu tempo. E se eu não fizer isso, não deu tempo, não é? Faço o bem só por aparência ou por amor verdadeiro? Quando eu ajudo alguma entidade, quando eu faço alguma coisa pela casa, eu faço para mostrar: eu dei 5 cestas básicas, tá? Ou é por amor mesmo? A gente sabe, né? A doutrina espírita faz um trabalho muito incrível, né, dona Neuza? De doação. Eu vejo assim, um lugar que você pode doar com tranquilidade, realmente, a casa espírita, né? Tudo que você entregar, sei lá, um móveis usado, alguma coisa que está em bom uso ainda, roupa, tudo que você entregar, eles vão passar para frente, não vai segurar. É assim que funciona. Então é muito legal a gente doar para a casa espírita, porque a gente tem certeza que vai chegar onde tem que chegar. Essa tranquilidade a gente tem, né? Uma reflexão, né? O além é continuação da vida interior que já construímos aqui, ou seja, acabei de falar, não é castigo, não é prêmio automático, é afinidade vibratória com aquilo que somos por dentro. Porque assim, Deus conhece o nosso coração, por isso que com Ele não tem falsidade, não tem mentira. Com Deus não tem. Eu posso até mentir para alguém? Posso. A gente às vezes mente o tempo todo. Você pode mentir para quem você quiser, mas para Deus não tem como, porque Ele conhece o coração. Você pode falar da boca para fora: eu sou isso, eu faço assim, faço assado, mas lá dentro Deus sabe que você não é essa pessoa. Então não tem falsidade. Ele conhece seu coração e acabou. Não tem como enganar. Você pode enganar qualquer pessoa aqui na terra, mas Deus não tem como. Jesus não tem como. Conhece o coração nosso, então é bom a gente cuidar desse nosso interior, né? Porque o que está dentro é essa consciência que vai nos acompanhar. No livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, diz assim: se hoje fosse meu último dia na Terra, o que levaria comigo? Bens ou virtudes? Emmanuel afirma: não levarás contigo aquilo que ajuntaste, mas apenas aquilo que te transformou. Diz no instante da partida, né? O que segue contigo são as aquisições da alma. A bagagem da morte é feita de amor, luz e consciência. Então, o que de fato a gente já sabe, já ouviu isso 1000 vezes, que a gente não leva nada material. Caixão não tem gaveta, e também não, tudo que você tem de imóveis não vai arrastar imóvel nenhum, nada, você vai levar nada. Então é realmente aquilo que a gente construiu. Então a reflexão é: o que eu estou construindo de fato no meu dia a dia, né? A vida prossegue conforme a semente que lançaste. O que não levamos, né, para lá? Dinheiro, títulos, cargo, fama, corpo físico. O nosso corpo físico é para ser cuidado, não precisa ser adorado e nem cultivado. Às vezes a pessoa
tem o corpo como se fosse um troféu, e aí fica venerando aquele corpo e esquece do principal, que é o que está dentro do corpo. Mas a gente precisa sim. Então, cuidado com uma boa alimentação, exercício físico, água e um bom sono faz com que a gente tenha uma vida um pouco mais longa e com saúde. Porque viver por viver não é o caso. Viver com saúde. Então, a gente deve realmente cuidar. O que a gente não leva, então, é dinheiro, título, cargo, fama, corpo físico. Mas levamos o quê? O bem que fizemos, o amor que aprendemos, o perdão que concedemos. Por isso, muito importante o perdão. A paciência desenvolvida, o silêncio, a consciência tranquila. Às vezes, a gente tem dias atribulados. E muitas das vezes, a gente vive num mundo agitado, onde tudo está corrido. Parece que o tempo está voando. Hoje já é sexta. Parece que sexta foi ontem, outra sexta. A dona Neuza já está falando da sexta que vem. Que tem um evento aí, não é? Sábado. Entende como que a gente está? Nós estamos aqui nessa sexta 13, já estamos pensando na sexta 20, no sábado 21. Não é? Quando chega setembro, outubro, já estão falando de Natal. Olha como que a gente mesmo está acelerando o tempo. Não é? Então a gente, claro, vai ter um evento semana que vem, e é muita coisa realmente para fazer, tem bastante compromisso, mas a gente vai dar tudo certo, né? Já deu, né? As coisas de Deus dá tudo certo, não tem como dar errado, né? Quando é coisa de Deus, não tem como dar errado. É claro que existe a preocupação de cuidar, aquela coisa toda. Mas a gente não pode esquecer que antes de dia 21, tem o hoje ainda. E viveu hoje. Não é? Então essa questão de a gente pensar muito no depois, às vezes dá o quê? Ansiedade. Fica ansioso, fica assim. Nem dorme. Você entendeu? Então olha só, nem dorme. Percebe? Que a gente sim tem que fazer, tem os compromissos, tem tudo, e tudo tem data para fazer, né? Então a gente tem que procurar, né, dona Neuza, dentro de todos esses compromissos, e ainda ter o quê? Paciência, calma, vai dar tudo certo, né? Hoje ainda, que horas são agora? 8h05, até meia-noite tem muito chão, não é verdade? Tem muito chão, então dá tempo de fazer tudo programadinho, bonitinho, é só a gente não acelerar, né? Se hoje fosse o meu último dia na Terra, o que eu teria dentro de mim para apresentar a vida maior? Destaca ainda a importância de viver intensamente o dia de hoje, tratando cada momento como uma oportunidade divina, independentemente de ser o último dia na Terra. Ele reforça que vale mais um dia bem vivido no bem do que anos de desvios. Ou seja, a pessoa passa uma vida enganando quem? Ela mesma, não é? Porque a gente não engana ninguém, a gente engana a gente mesmo, e esquece realmente de viver no bem. Ou seja, parar e pensar, como eu disse desde o começo, estou vivendo uma vida digna de Cristo mesmo, de cristão? Mesmo com os erros que a gente sabe que a gente comete, a gente não é perfeito nesse mundo aqui que a gente vive, a gente não tem essa perfeição ainda, mas dá para melhorar sempre assim, né? Tem uma frase, eu li uma frase que diz assim, ó: o diabo sabe seu nome, mas ele chama você pelos seus erros. Deus sabe seus erros, mas te chama pelo seu nome. Entende? O que é esse Pai? O que é esse Deus? Que Ele sabe o nosso nome. Quando Deus nos fita, quando Deus nos vê, Ele não vê defeito. Ele vê o Filho dele perfeito. Porque segundo Gênesis 1:26 está lá escrito que o homem foi feito à imagem e semelhança dele. Deus não iria fazer algo imperfeito para depois ter que consertar agora nesse mundo que a gente está vivendo aqui. Não, nada disso. A nossa essência, ela é perfeita, não é? Tá? No livro Sempre Melhor, do De Luca, na lição 61, ele diz assim: não é ontem nem amanhã, é hoje a única possibilidade, porque passado e futuro não existe concretamente, e ninguém tem qualquer garantia que estará encarnado amanhã,
neste planeta para fazer o que eu deveria fazer hoje. A gente está falando do hoje. Então eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo. Eu estava num sábado à noite em casa assistindo o meu Netflix, um filme, e aí todo final de semana eu ligo para minha mãe que mora em Penápolis. Ela mora fora, mora lá em Penápolis, está com 91 anos para 92, e toda semana eu ligo para ela. A mãe gosta de ouvir a voz do filho, né, dona Neuza? A mãe gosta de ouvir a voz do filho. Então eu tinha que ligar para minha mãe, mas eu estava no meio do filme e pensei assim: amanhã eu ligo. Aí veio uma voz e falou assim: e se não tiver amanhã? Na hora eu parei para pensar: e se não tiver o amanhã? O que eu fiz? Parei o filme, liguei para a mãe. Entende ou não? Tudo aquilo que você tiver vontade de fazer não pode ser depois, tem que ser hoje. Pode não dar tempo para amanhã. Ai, eu queria falar para ele que eu amava, e por que não falou? Ai, eu queria tanto pedir perdão, e por que não pediu? Para depois ficar arrependido, para depois ficar chorando, lamentando. Faça enquanto dá tempo. Esse é o lance. Faça enquanto dá tempo. Então eu liguei para ela na hora, ligar para a mãe, tá? Porque a gente vê que muitas pessoas acontecem isso, tinha que fazer, não fez, depois se arrepende totalmente, e aí já é tarde, aí fica em depressão, aí vem toda aquela questão do luto, que a gente sabe que o luto não é uma coisa fácil, e pode piorar esse luto, né, por conta do arrependimento daquele que não fez, que deveria ter feito. Então é esse pensamento, tá? O cemitério está cheio de amores postergados, sonhos adiados, talentos enterrados, sentimentos ignorados. Uma vez eu assisti um vídeo, mandaram um vídeo, uma pessoa gravou um vídeo no cemitério, e ele filmava tudo assim, falou assim: imagina quantos sonhos foram enterrados aqui nesse cemitério. Quantos sonhos que as pessoas adiavam e não conseguiu depois realizar, porque ficou esperando: amanhã eu faço, quando eu aposentar eu vou ajudar na casa espírita. Aí não aposenta, morre antes, e aí? Então tem que ajudar quando? Hoje, agora, já. Tem vontade de ajudar? É agora, não é amanhã, não é depois. Depois não dá tempo, não é? Inclusive tem uma música do Titãs, que a música chama Epitáfio, e ela fala assim, ó: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são, queria ter aceitado as pessoas como elas são. Será que eu aceito? Será que a gente aceita? Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter me importado menos com problemas pequenos. Às vezes dá muito valor para um problema tão pequeno, mas tão pequeno que não vale a pena. Dá uma importância, algo assim tão banal que mata a gente por dentro. Ter morrido de amor, queria ter aceitado a vida como ela é. Será que eu me aceito do jeito que eu sou? A família que eu tenho, onde eu moro, a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, a vida que eu tenho, eu me aceito? Essa é a reflexão. Então, ter feito o que queria fazer, ter aceitado as pessoas como elas são, né? É a vida passando agora de frente aos nossos olhos e quase todos nós esperando alguma coisa que ainda vai acontecer. Ficar aguardando algo que ainda vai acontecer, quando a vida está acontecendo exatamente agora, e talvez amanhã não estejamos mais aqui. Uma reflexão sobre a vida. Em algum momento da vida nós não vamos voltar para casa, daí pode vir algum tipo de arrependimento. Portanto, o ideal é você já estar fazendo certo na família, no seu trabalho, na vida espiritual, para não ter algum sentimento de culpa, e sim ter a certeza de estar no caminho certo. Essa é a reflexão. E para terminar, eu vou ler, se vocês me dão a permissão, vou ler aqui no meu celular uma historinha que fala assim sobre a flor que esperava a primavera.
história chama A Flor que Esperava a Primavera. Então, a flor esperando a primavera, ok? Dona Alzira era conhecida na casa espírita por sua fé. Nunca faltava uma palestra, nunca deixava de fazer uma prece, mas havia algo que ela sempre repetia: quando minha vida melhorar, eu vou ser feliz. Ela esperava a cura da doença do marido para ser feliz. Esperava o filho arrumar um emprego para ser feliz. Esperava quitar as dívidas para ser feliz. Esperava a primavera da vida chegar e assim, enquanto esperava, os dias iam passando. Certo dia, após uma palestra baseada nos ensinamentos de Allan Kardec e nas lições do Evangelho segundo o Espiritismo, o expositor falou algo simples: a felicidade possível é a de hoje. Amanhã é uma promessa. Ontem é uma lembrança. Hoje é a construção. Aquela frase ficou ecoando no coração da Dona Alzira. Naquela tarde, ao chegar em casa, ela percebeu algo que sempre estivera ali: um pequeno vaso esquecido na janela. Era uma plantinha simples, quase sem flores. E ela pensou: coitadinha, está esperando a primavera. Mas ao tocar a terra, sentiu a terra úmida, e a planta estava viva, resistindo, fazendo o melhor que podia com o sol que tinha. Foi então que ela compreendeu: a felicidade não era a primavera que viria, era o sol que batia ali naquele dia. Era o marido respirando ao lado dela, era o café simples na mesa, era a chance de amar naquele exato instante. Naquela noite, em vez de pedir que Deus mudasse sua vida, ela agradeceu pela vida que tinha. E algo curioso aconteceu: os problemas não desapareceram. O marido continuava doente, as contas continuavam ali, mas dentro dela havia flores. Porque a felicidade, ela descobriu, não é ausência de provas, é presença de gratidão. E quando, meses depois, o marido desencarnou, Dona Alzira chorou, mas não se desesperou. Havia aprendido a valorizar cada dia vivido ao lado dele. Não guardava apenas a dor da partida, guardava a alegria de ter amado enquanto era tempo. Na última vez que falaram dela na casa espírita, alguém comentou: Dona Alzira aprendeu a florescer antes da primavera. É isso que os espíritos amigos nos ensinam. Não esperemos a vida perfeita para sorrir. Não aguardemos a ausência de lutas para agradecer. A eternidade nos aguarda, mas o hoje é a nossa oportunidade de ser feliz. Portanto, não adie aquele abraço, não adie o perdão, não adie a alegria simples. A eternidade é longa, mas hoje é sagrada. Obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos. Obrigado. Parabéns, viu? Deus abençoe. Depois eu pego aí. Aprendi bastante, né? E se eu Partisse hoje, né? é verdade. Para não vir perturbar depois ninguém. Tem que fazer as coisas que a gente tem que fazer, né? Continuar acertando, né, dona? Agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui, né? Então, por tudo isso, eu os convido para tomar um passe e desejo a todos uma boa noite e um feliz dia da manhã. Deus abençoe. Assim seja.